Muitas pessoas sabem do assunto desta reportagem por trabalharem direto com tecnologia informática ou até porque passaram por uma situação dessas. Mas quem não tem tempo para parar e ficar olhando notícias sobre tecnologia pode ser pego de surpresa com um acontecimento desses a qualquer momento. A reportagem especial de hoje é sobre o vírus ransomware. Antes de iniciarmos a nossa reportagem, primeiro precisamos entender o que é o vírus ransomware, o que faz um vírus ransomware. O vírus ransomware não é nada mais, nada menos do que uma forma de infectar o seu sistema com uma criptografia e também fazer um tipo de extorsão, querer te tirar dinheiro. O ransomware é um tipo de malware que restringe o acesso ao sistema infectado com uma espécie de bloqueio e cobra um resgate em criptomoedas comem um sequestro, para que o acesso possa ser restabelecido, o que torna praticamente impossível o rastreamento do criminoso que pode vir a receber o valor. Esse tipo de vírus sequestrador age codificando os dados do sistema operacional de forma com que o usuário não tenha mais acesso. Uma vez que algum arquivo do Windows esteja infectado, o malware irá codificar os dados do usuário em segundo plano sem que ninguém perceba. Quando tudo estiver pronto, emitirá um pop-up avisando que a máquina está bloqueada e que o usuário não poderá mais utilizá-la, a menos que pague o valor exigido para obter a chave que dá acesso novamente aos seus dados. Caso não ocorra o mesmo, arquivos podem ser perdidos e até mesmo publicados. De acordo com o relatório da Cisco, dominou o mercado de ameaças digitais em 2017 e é o tipo de malware mais rentável da história. O primeiro relato documentado desse tipo de ataque foi em 2005 nos Estados Unidos. Um exemplo desse tipo de malware é o Arrivirus A, que compacta arquivos no computador da vítima em um pacote criptografado. Em seguida, informa que os arquivos somente poderão ser recuperados com o uso de uma chave difícil de ser quebrada, geralmente de 30 dígitos, que a vítima receberá após efetuar sua compra em um site do atacante. Trata-se de um golpe ou, de fato, uma ação extorsiva, pois esses tipos de hackers, mesmo após o pagamento do resgate, pode não fornecer a chave para criptografar os seus arquivos. No dia 19 de agosto, a revista The-Hack revelou com exclusividade que as lojas Renner, uma das maiores lojas de moda, roupa, vestimentas do nosso país, e também uma das maiores redes de comércio do Brasil, havia sido infectada com ransomware. A informação foi apurada através de capturas de tela fornecidas por um pesquisador de segurança leitor da The-Hack. Após a revelação, foram encontrados indícios de que o grupo cybercriminoso RansomX, ou The-Fray 777, era responsável pelo desenvolvimento do ransomware que atingiu a rede da empresa. 2 dias depois, a Renner restabeleceu seus sistemas e voltou a operar no seu e-commerce, assim como voltou a aceitar pagamentos com cartão nas lojas físicas. A redação da The-Hack foi a uma das lojas da rede e confirmou que estavam sendo realizados pagamentos com cartão, embora o sistema apresentasse bastante lentidão. Ou seja, o que quer dizer? Eles ainda conseguiam aceitar o pagamento cartão de crédito ou cartão de débito, cartão qual for, mas havia um certo problema no sistema que demorava alguns minutos para que o pagamento fosse totalmente efetuado. Pesquisadores de segurança ouvidos pela imprensa consideram que a recuperação, que foi em apenas 48 horas, foi efetuada em tempo recorde. Já o portal CoinTimes informou que ouviu de fontes não oficiais que a empresa teria pago um valor equivalente a 20 milhões de dólares, ou 103 milhões de reais, em criptomoedas. No entanto, a empresa negou ter pago um resgate, garantindo que não negociou com os cybercriminosos. No final de agosto, a empresa voltou a se manifestar publicamente, garantindo também que não identificou vazamento de dados.
Mas para você que já entende sobre o assunto e até você mesmo que entendeu através de nossa explicação nessa reportagem, deve estar se perguntando: então como que a loja Renner conseguiu fazer a recuperação de todos os dados sem fazer nenhum pagamento? Bem, durante o segundo dia do primeiro Congresso Nacional do Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção e Privacidade de Dados, a IBRASPD, o gerente de segurança da informação das lojas Gene, Adailton Silva, contou um pouco como foi essa operação pós-incidente necessária para restabelecer os sistemas da empresa após o ataque. Segundo o executivo, as 48 horas da recuperação foram bastante estressantes, com profissionais trabalhando direto, sem descanso, enfrentando crises de instabilidade emocional. No entanto, com a colaboração da equipe e com a ajuda de fornecedores parceiros de longa data, a empresa, que tem mais de 650 lojas no Brasil inteiro, voltou às suas operações em cerca de 48 horas. Abre aspas. Tivemos que subir uma infraestrutura praticamente do zero, validar todas as questões comerciais para não impactar a empresa. Fecha aspas, contou Adailton Silva. Silva garante que o backup foi configurado e pronto para ser implementado foi indispensável para o retorno das operações da empresa. Abre aspas novamente. Muitas empresas consideram como um mal necessário. Mas você testa o backup? Um plano de recuperação em segundo plano é primordial. Mas e se você vê um backup corrompido há 6 ou 7 meses? As empresas precisam dar atenção, investir e ter pessoas cuidando disso. A tecnologia não faz tudo sozinha. Fecha aspas, comentou Adailton Silva. Mas você acha que só foi a Renner que foi atingida por isso? Não. A gente vai falar de mais um caso aqui. O ransomware, programa malicioso que sequestra os dados e exige resgate para devolvê-los, a gente já explicou sobre isso, atacou o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, nesta semana, é um velho conhecido dos especialistas em cibersegurança. Trata-se do mesmo cybergrupo que atacou a loja Renner, RansomX. Um vírus que já atacou governos e empresas de outros países e pode ter feito outra vítima recente no Brasil, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o TJPE. A denúncia foi feita pelo site especializado em cibersegurança Blimping Computer, um suposto bilhete deixado pelos hackers que invadiram o STJ e que também foi reportado pelo site brasileiro O Bastidor, é a principal pista. O bilhete é quase igual ao encontrado em outros sistemas afetados pelo RansomX, também chamado de RansomX ou de Free 777. O mesmo vírus atingiu o Departamento de Transporte do Texas, o TXDOT, nos Estados Unidos em maio deste ano. Em setembro do ano passado, a empresa norte-americana IPG Photonics, que desenvolve aplicações de lasers e tem contratos com o exército dos Estados Unidos, viu seu sistema fora do ar após ter sido atingida pelo mesmo ataque de ransomware. Ainda em setembro foi a vez da Tyler Technologies, uma das maiores empresas de software para o setor público dos Estados Unidos, ver arquivos criptografados graças ao vírus do RansomX. Neste caso, a companhia decidiu pagar o resgate para reaver os dados sequestrados. O site Blimping Computer também diz que o sistema do TJPE foi alvo do programa malicioso. Procurado por Tilt, o tribunal confirmou que teve sua rede atacada por vírus do tipo ransomware no dia 26 de outubro do ano passado. O TJPE, porém, não disse se o vírus em questão é o RansomX, que supostamente atacou o Supremo Tribunal de Justiça. Abre aspas. A equipe técnica atuou no sentido de restaurar os serviços computacionais afetados com brevidade. Fecha aspas, diz o tribunal pernambucano em nota. A assessoria de imprensa do STJ não confirmou a autenticidade do bilhete divulgado pela imprensa ou o nome do vírus, mas confirmou que o sistema da corte foi mesmo alvo de um ataque que criptografou todos os dados. O ataque não atingiu a cópia de segurança, o backup dos arquivos, preservando os processos bloqueados, disse o órgão. Como medida de precaução, o acesso do tribunal à internet foi derrubado.
o que implicou no cancelamento das sessões de julgamentos e impossibilitou o funcionamento dos sistemas de informática e de telefonia da Corte. Desde então, a equipe de tecnologia da STJ vem trabalhando para recuperar os arquivos criptografados, incluindo a ajuda do Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro, da Microsoft e de outras empresas que prestam serviço de tecnologia para a Corte. Lembrando que esse caso foi o ano passado. Eu citei maio deste ano, mas não, foi maio do ano passado. Esse caso foi o ano passado, antes mesmo disso acontecer com a Renner. Mas também teve outras empresas, como por exemplo o grupo que administra a Ultragás e o Posto Ipiranga. Tem uma empresa de computador no meio também, a Embraer, a empresa responsável pela aviação, no Brasil. Segundo especialistas em segurança consultados por Tilt, o RansomX é um vírus conhecido por mirar organizações estatais. Ou seja, eles mesmo, esse grupo cybercriminoso, já tem uma visão, já é mirado por organizações de maior amplitude, né? Uma vez instalado no computador da vítima, ele se espalha pelo sistema até chegar ao domínio que controla toda a rede conectada. Quando chega lá, ele rouba os arquivos do sistema e depois criptografa-os usando algoritmos do tipo AES-256 e RCA-2048 pedindo resgate em dinheiro. Como todo ransomware, é quase impossível quebrar a criptografia para recuperar os arquivos sequestrados. Demanda muito mais tempo do que reinstalar as cópias de segurança, backup, e mais dinheiro do que pagar o resgate. Os criminosos se valem da expectativa de que as vítimas não tenham um backup de segurança recente ou ameaçam vazar os dados sequestrados se o resgate não for pago. A Polícia Federal, nesse caso, abriu um inquérito para apurar o ataque hacker ao STJ. Segundo o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, mais de 12 mil arquivos da corte foram roubados, mas os investigadores já teriam encontrado os responsáveis. Na última quinta-feira, o Ministério da Saúde também teve instabilidades em seus sistemas internos, mas não confirmou relação com o ataque ao STJ, assim como o governo do Distrito Federal, que também tirou o site do ar após uma tentativa de invasão. O Supremo Tribunal Federal, STF, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, informaram que reforçaram seus sistemas internos de segurança da informação após o ataque hacker. Lembrando que esse caso foi ano passado. A gente escutou muito isso no ano passado, porque também foi uma informação prestativa e que coube a todo público saber sobre isso. E agora, para nós finalizarmos essa reportagem especial, vocês já devem ter se perguntado aqui mesmo, por que ou por qual motivo eles pretendem bloquear e criptografar computadores das pessoas, ou de empresas estatais, órgãos públicos. Bem, assim que o ransomware começa a funcionar, ele verifica o armazenamento local e de rede, procurando todos os arquivos para criptografar. Destina-se a arquivos que presume serem importantes para sua empresa ou para indivíduos. Isso inclui arquivos de backup que podem ajudar a recuperar as informações. A seguir estão alguns tipos de arquivos alvos de ransomwares. Microsoft Office, como .xlsx, .docs, .pptx e mais versões antigas, de imagem .jpg, .png, .jpeg e .gif, imagens relacionadas a negócios .dwg, dados.sql.ai, vídeo.avi, .m4a e .mp4. Ou seja, todo tipo de arquivo que tenha alguma coisa por trás de interessante, de bom, de que seja relevante, e dados que não possam ser, que são privados e que não tenham que ser jogados ao público. Diferentes tipos de ransomware têm como alvo diferentes conjuntos de arquivos, mas também existem alvos comuns. A maioria dos ransomware tem como alvo os arquivos do Microsoft Office, porque eles geralmente armazenam informações comerciais críticas. Focar em arquivos importantes aumenta a chance de você pagar o resgate.
O ransomware é diferente de outro malware por causa do que faz depois de ser ativado. Geralmente é executado quando um usuário abre um anexo ou clica em um link em um e-mail de phishing. O malware então é baixado em um servidor controlado pelo invasor. Phishing, para quem não sabe, é tipo uma tática de pesca, uma tática de caiu feito um pato na lagoa. Ele vai lá, joga uma coisa, qualquer coisa que talvez seja interessante para você no seu e-mail, sendo que é falso. Você vai, entra, manda seus dados, coloca seus dados, ou até mesmo ele está espionando por ali e entra no seu computador para poder fazer a limpa e pegar todos os seus dados. E enquanto você não pagar, você não terá seus dados de volta. Isso se tiver, porque tem a chance dele não dar nunca mais seus dados. Após o download do ransomware, ele pode permanecer inativo em sua unidade de rede ou ser executado diretamente no computador infectado. Quando executado, ele verifica os sistemas de armazenamento local e de rede disponíveis em busca de extensões de arquivos específicas e os criptografa. A criptografia é assimétrica ou simétrica, mas muitos ataques de ransomware recente usam ambas as formas. Bem, essa foi a reportagem especial. Se atentem, gente, se alertem, porque o mundo atualmente, os ladrões e os criminosos não estão deixando nada por fora, não estão deixando, estão conseguindo mais meios de roubar os seus dados e de conseguir extorquir o seu dinheiro. Então fiquem atentos, coloquem máximo de segurança em todos os seus aparelhos, não deem bobeira com os dados, observem os sites. Não deem seus dados para qualquer coisa, qualquer site, qualquer empresa. Verifique antes de mandar. Coloque senhas fortes. Verifique. E para informar outras pessoas sobre isso, peço que você compartilhe esse vídeo, por favor. Também se inscreva no canal e deixe seu like, porque assim você ficará sabendo de mais notícias como essa e também faz com que o YouTube recomende o nosso vídeo para outras pessoas. Também ative o sininho das notificações para não perder mais reportagens especiais e interessantes como esta. Agradeço a todos. Tenham uma boa noite e até amanhã.